Salve moçada, bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa Dora aqui com vocês e hoje a gente vai ver clima de monções, um clima característico da região do Sudeste Asiático e não à toa essa região recebe o apelido de Ásia das Monções e a gente vai conhecer então esse clima que está muito relacionado também com a população dessa região, certo? Beleza, então vamos lá, eu trouxe aqui para vocês se localizarem a região do Sudeste Asiático, certo? Contemplando aí países como a Índia, Paquistão, Sri Lanka, que parece uma coxinha, Bangladesh e outros países aí, tá? O clima de monções, então, é um clima que vai atuar sobretudo no subcontinente indiano, que é essa grafia aqui, e também em todo o Sudeste Asiático, que pega também as ilhas das Filipinas, aqui embaixo, né, mais a sul, e também mais a norte aqui, parte da China, certo? Então, por que esse clima é chamado de clima de monções, né? O que significa monções? Monções deriva do termo mausim, que é um termo árabe para estação, certo? Então, o nome monções surge do termo mausim, em árabe, que significa estação. E por que então que esse clima se chama estação? Bom, primeiro, por uma grande característica que ele tem, que seria a principal característica, né? Assim como muitos climas tropicais, ele tem duas estações bem definidas, que são elas um verão chuvoso e um inverno seco, certo? Então, essa seria a principal característica desse clima que é tropical, né, que está aí acontecendo entre o Trópico de Câncer e o Equador, né, então toda a região tropical, certo? E essa seria a principal característica desse clima, tá bom? Beleza pura. Então vamos falar então desses fatores aqui que causam esse clima de duas estações bem definidas e causam também esse verão chuvoso e esse inverno muito seco. Tá? Então esses fatores são o calor específico das superfícies, o deslocamento das massas de ar, a continentalidade e a maritimidade, a zona de convergência intertropical e a cordilheira do Himalaia, que está desenhado aqui no mapa a norte do subcontinente indiano. Então vamos falar de calor específico das superfícies. O que é o calor específico? Bom, o calor específico ele é a quantidade de energia que uma determinada substância, né, que um determinado material precisa para elevar sua temperatura em 1 grau Celsius. Tá? Então, nada mais, nada menos que é o quanto de energia um material precisa para se aquecer. Tá? Então, quanto mais energia esse material precisa para se aquecer, mais tempo ele vai demorar para se aquecer e mais tempo ele vai demorar para se resfriar. Também ao contrário, né? Quanto menos energia o material precisa para se aquecer, mais rápido ele aquece e mais rápido ele resfria. Tá? Então, por que a gente está falando nisso na questão dos climas, né? Porque o planeta, ele basicamente tem dois tipos de substâncias, dois tipos de superfície diferentes, né? A superfície do oceano e a superfície continental. E como a superfície continental ela aquece muito mais rápido e também se resfria muito mais rápido que a superfície oceânica, tu tem uma diferença de aquecimento aí, né? Tu tem um aquecimento diferencial das superfícies do planeta. Então, enquanto uma se aquece muito rápido, se resfria muito rápido, a outra demora mais para se aquecer e mais para se resfriar. Qual é o efeito imediato disso? É que o ar em contato com essas superfícies vai também sofrer esse efeito. O ar em contato com o continente vai se aquecer muito mais rápido do que o ar em contato com o oceano, né? E como a gente sabe, o ar, quando ele se aquece, ele ganha agitação, ele ganha grau de agitação. Então as molequinhas ficam tudo agitadinhas e elas se elevam, né? Porque o ar quente, ele ganha volume, né? E como a gente sabe que a densidade é igual a massa sobre volume, tu não vai mudar a massa, tu vai só aumentar o volume, aumentou o volume e diminuiu a densidade, né? Inversamente proporcionais. Então, tu vai aumentar o volume desse ar, esse ar vai ficar menos denso e vai se elevar. Então, a pressão junto com isso também diminui, certo? Então, ao passo que tu aumenta a temperatura, tu diminui a pressão. E ao passo que tu diminui a temperatura, tu aumenta a pressão. Porque imagine essa camada de ar que fica sobre o continente.
Quando ela é aquecida, ela ganha volume, se expande e eleva na superfície, ou seja, ela alivia a pressão em cima do continente. Mas quando esse ar se resfria, ou melhor, quando o continente se resfria e resfria esse ar, o ar pesa sobre a superfície, perdendo volume e ganhando densidade, certo? Então vai aumentando a pressão. Então esse é o efeito que gera o calor específico dessas duas superfícies do planeta, tá? Então vamos olhar aqui para o mapa onde eu dividi, né, na margem leste é inverno e na margem oeste é verão, aqui no subcontinente indiano, tá? Então imagine que no verão, no hemisfério norte, o Sol está perpendicular ao Trópico de Câncer, né, próximo dessa região aqui, certo? Então, nesse momento, o Sol, né, a incidência solar é muito forte no continente, né? Então o continente se aquece muito rápido, né, e aquece muito, aquece o ar em contato com a superfície dele, esse ar vai ganhar grau de agitação, vai ganhar volume e vai perder densidade, então ele vai se elevar na atmosfera, gerando nesse lugar uma zona de baixa pressão, porque o ar ele já não está mais pressionando tanto a superfície, ele ganhou grau de agitação e está se elevando, gerando aqui uma zona de alívio de pressão, certo? As zonas de baixa pressão são zonas que atraem ventos, são zonas ciclonais, certo? Então, quando o ar se eleva aqui, ele cria automaticamente no local onde ele estava antes uma zona a ser preenchida e preenchida por outro ar. Da onde que vai vir esse ar? Da zona de alta pressão sobre o oceano, que ainda não aqueceu tanto, porque demora mais para aquecer, portanto esse ar sobre o oceano ainda é denso, ainda não perdeu a densidade dele, não se elevou na atmosfera. Então ele automaticamente, nessa zona de alta pressão, que vai expulsar ventos, né? Imaginem que eu tenho o ar pressionando a superfície. Uma hora aqui no continente ele se aquece e se eleva. Isso vai funcionar como uma sanfona. Aqui eu subo e aqui eu desço, né? Porque vai criar uma zona de baixa pressão aqui, onde esse ar vai escapar para ela. Então toda vez que eu tiver uma zona de baixa pressão, eu vou ter ar se elevando e ar da alta pressão ocupando esse espaço, certo? E aí o que acontece nesse ar da alta pressão? Esse ar da alta pressão aqui é um ar extremamente úmido, porque ele carrega todo o reservatório de umidade que tem o Oceano Índico, né? Porque o oceano, não só o Índico, como todos os outros, estão em constante evaporação das suas águas, certo? Então esse ar em forma de vapor d'água fica flutuando sobre os oceanos. Quando ele encontra uma zona de baixa pressão, ele automaticamente escapa para ela. Então, o que acontece no verão no subcontinente indiano, graças ao aquecimento diferencial e, portanto, ao deslocamento das massas de ar? Há uma grande invasão, né, de umidade para o continente, né? Então, e essa umidade toda ela vai entrar no continente e vai causar as chuvas. Então é por isso que nós temos um verão chuvoso, extremamente chuvoso, porque toda essa umidade que é necessária para haver chuva vai invadir o continente, uma vez que no continente está fixada uma zona de baixa pressão e no oceano uma alta pressão. Então vai gerar um deslocamento de ar, que vai ser uma célula de circulação de ar, né? De deslocamento de massas de ar. Então o ar sempre se desloca da alta para baixa, e nesse caso ele está saindo da alta no oceano, onde tem umidade, e indo para a baixa do continente, levando umidade para esse continente. Então essa umidade, quando ela chegar no continente, ela vai se deparar com uma superfície muito quente. Então ele vai também começar a perder volume e perder densidade, e vai se elevar na atmosfera, assim como o ar que estava aqui fez. Só que dessa vez esse ar tem umidade. E como vocês sabem, quanto mais quente a parcela de ar for, maior é a quantidade de vapor d'água que ela pode conter, que ela pode abraçar. Imagine uma parcela de ar abraçando o vapor d'água. Quanto mais quente ela tiver, mais vapor d'água ela abraça. Quanto mais fria ela tiver, quanto mais unidas as molequinhas tiver, menos quantidade de umidade ela pode guardar. Então essa parcela de ar úmido proveniente do oceano, quando toca essa superfície quente do continente e se eleva a alturas da troposfera, onde a temperatura já está diminuindo, ela não vai ter mais a capacidade de guardar essa água e vai fazer o que com ela? Despejar no continente.
e aí então é que formam as grandes chuvas das monções de verão, certo? Então as chuvas das monções de verão são causadas pela o ar úmido da alta pressão do Oceano Índico, que invade o continente para tomar o lugar dessa zona de baixa pressão que se formou porque o continente se aqueceu. E esse ar úmido, quando toca as alturas da troposfera, onde já é mais frio, e ela não consegue guardar essa umidade, chove no continente, certo? Então, esse é o mecanismo que se cria no verão e que caracteriza esse clima, certo? E aí o que acontece no inverno? No inverno acontece o contrário, porque o Sol ele vai estar perpendicular ao Trópico de Capricórnio, que fica lá a sul, né, passando por São Paulo. Então, a região do continente, do subcontinente indiano, vai estar fria, né, vai se aquecer muito pouco. Então ela não vai ter aquela capacidade de elevar o ar, né, e com isso puxar o ar do oceano. Né? Agora, o oceano, como vai estar numa região mais equatorial, vai estar recebendo mais energia que o continente. Então, dessa vez, onde vai se criar a zona de baixa pressão é no oceano, porque o oceano está quente. Então, imaginem que esse ar se eleva no oceano e puxa o ar da baixa pressão do continente para dentro do oceano, certo? E o que acontece agora que não acontece, que acontecia aqui, né? O que não acontece mais? Esse reservatório de umidade, né, que antes ia para dentro do continente, agora fica no oceano. Então as chuvas acontecem no oceano e não mais no continente, né? Então o ar que estava no continente, por mais que tivesse alguma umidade que pudesse causar chuva, agora está escapando para a baixa pressão. Então o sentido dos ventos de monções no subcontinente indiano é justamente esse, no verão do oceano para o continente, né? Sul-norte. No inverno, do continente para o oceano, norte-sul, certo? Então, os padrões de vento, né, também são materializados por esse mecanismo que ocorre, né? Então, num eu tenho o aporte de umidade para o continente quente, a elevação desse ar e as chuvas, e no outro eu tenho esse ar escapando do continente e indo para o oceano e as chuvas acontecendo no oceano, tá? Então, vejam que o fato das superfícies aquecerem diferencialmente faz com que as massas de ar se desloquem. Quando as massas de ar se deslocam, elas carregam umidade com elas. Essa umidade, para onde ela for, vai haver chuva, né? Então, num momento eu tenho essa umidade acontecendo no continente, em outro momento eu tenho ela acontecendo no oceano, né? Então, aí está, né, o porquê dessas duas estações bem definidas, né? O verão muito chuvoso e o inverno muito seco, tá bom? Pois bem, então onde é que entra a continentalidade e a maritimidade nessa história toda? Bom, continentalidade e maritimidade são fatores que influenciam nos climas, certo? Em alguns climas eles influenciam mais, em outros eles influenciam menos. Basicamente, continentalidade são zonas de larga extensão territorial, longe de oceanos. E a maritimidade, né, atuam em áreas onde estão próximas ao oceano, né? E qual é o efeito imediato disso? Zonas continentais, como estão longe de oceanos, estão longe de reservatórios de umidade. Então, até essa umidade chegar nessa porção territorial, ela chega muito enfraquecida, chega com muito pouca quantidade. Então, zonas em que acontecem a continentalidade tem muito pouca umidade, certo? E zonas em que ocorrem a maritimidade, como elas estão muito próximas aos oceanos, esse aporte de umidade ele é basicamente instantâneo, né? Tem muita umidade. E a umidade no ar, ela faz com que atenue as temperaturas, né? Zonas que têm muita umidade no ar, portanto, zonas que têm influência da maritimidade, têm temperaturas mais amenas, têm amplitude térmica reduzida. Ou seja, o dia não é nem tão quente e a noite não é nem tão fria. O verão não é nem tão quente, o inverno não é nem tão frio. Porque a água no ar, ela precisa ser evaporada até que o ar possa se aquecer. Então, o sol, né, a energia para aquecer um ar, ou a superfície para aquecer um ar com umidade, ele precisa primeiro evaporar a umidade para depois aquecer o ar. Né? Então, se tem umidade, demora mais. Tanto é que a água
segundo o calor específico, né, demora mais para se aquecer. Então, tu tem ali duas substâncias dentro da massa, né, do ar, uma que demora mais e outra que demora menos. Quanto mais tu tiver que demora mais vai demorar para tu aquecer a parcela de ar, né? Nas regiões de continentalidade, onde não há muita umidade, as temperaturas são muito altas, né, e também muito baixas, né? A amplitude térmica é muito grande. Isso é explicado também pela baixa quantidade de água nessa região. Então, o que a gente fica de continentalidade, né? Amplitude térmica alta, baixa umidade, e se tem baixa umidade, tem baixa precipitação. Porque para precipitar, para chover, precisa de umidade. Na maritimidade, a amplitude térmica é reduzida, menor amplitude térmica, há muita umidade, porque está ao lado de grandes massas oceânicas, ou seja, o aporte de umidade é instantâneo, e há muita precipitação, porque também há muita umidade, certo? Então, como é que essas duas características vão se aplicar no nosso caso do subcontinente indiano? Ora, nós temos grande zona, né, de oceano, ou seja, nós temos regiões aqui da costa desse subcontinente, sobretudo essa região aqui da Baía de Benguela, que recebe grande aporte de umidade, ou seja, o fator de maritimidade aqui é muito forte. Nós temos também larga extensão territorial, onde em determinados momentos do ano o fator de continentalidade é muito forte também, tá? Então isso explica grandes amplitudes térmicas de temperatura e aportes de energia de umidade num momento ou de outro, né? Então a continentalidade e a maritimidade estão relacionadas com o nosso subcontinente indiano. Por isso, porque nós temos extensão territorial longe de oceano e nós temos extensões territoriais próximas aos oceanos. Não por acaso, as regiões onde mais chovem no Sudeste Asiático, né, no subcontinente indiano, são as regiões próximas à Baía de Benguela, né? Eu deixei marcado aqui uma cidade que a gente vai fazer a comparação aqui, que é a cidade que mais chove no mundo hoje em dia, certo? Então, assim, para sedimentar bem a questão, tá? A gente pode olhar a questão da maritimidade e da continentalidade analisando o dia e a noite numa região próxima ao oceano, tá? Então, durante o dia, a porção de terra vai se aquecer mais do que a porção do oceano, né? Pelo calor específico, né? E o aquecimento diferencial da superfície. Esse ar em contato com a superfície vai se elevar, gerando uma zona de baixa pressão, que vai atrair ventos vindos da zona de alta pressão que está sobre o oceano, certo? Isso vai gerar um ciclo de deslocamento de ar, uma célula de deslocamento de ar, onde o ar úmido do oceano invade o continente, se eleva e provoca chuvas no território, tá bom? Já à noite, quando a porção de terra já está resfriada, o oceano está quente, né? Isso a gente lembra do momento que a gente vai para a praia de noite e vai botar o pé na água e a água está quente. Por quê? Porque o oceano passou o dia inteiro coletando essa energia e não gastou rápido, que nem o continente. Ele reteve. Então, à noite ele continua com energia. Então, aí, relativamente a uma zona a outra, a zona do continente vai estar mais fria que a do oceano. Então, a célula de baixa pressão vai gerar no oceano e que vai puxar os ares do continente para dentro do oceano. Então aqui a gente tem a brisa marítima, né, o ar que vem do oceano, e aqui a brisa continental, o ar que vem do continente. Então esse padrão de vento aqui é o que vocês veem aqui também. No verão, a brisa é marítima, o predomínio é da brisa marítima, né, que vem do oceano para o continente e que carrega umidade e, portanto, provoca chuvas. No inverno, a brisa é continental, certo? E aí tu faz o link, continental, continentalidade, né? Marítima, maritimidade. Então o ar é puxado para o oceano, né? Com uma brisa continental, e esse ar ele leva toda a umidade que tem do continente, deixando o continente extremamente seco, certo? Então assim se encaixam a continentalidade e a maritimidade, né? No subcontinente asiático e no clima de monções. Bom, os últimos dois fatores que a gente tem aqui, a zona de convergência intertropical e o Himalaia, se encaixam no esquema da seguinte maneira. A zona de convergência intertropical é uma zona de convergência de ventos que atuam
entre os trópicos, né? Intertropical significa isso. Então, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, né, o ar ele é ascendente na zona equatorial. Ele vem dos trópicos e se eleva no Equador, né, fazendo aquela célula que é a célula de Hadley, certo? Então ele traz ar quente e joga ar frio nas regiões dos trópicos, tá? Essa zona de convergência intertropical, então, ela é uma zona de grande instabilidade de tempo, né? Há sempre o predomínio de chuvas nessa região equatorial aqui. Só que o que acontece com essa zona de convergência intertropical, né? O Equador ele não muda de lugar, ele é sempre a 0 graus. Mas a zona de convergência, né, que é uma zona próxima ao Equador, né, que é aquecida pelos raios solares e, portanto, né, provoca a ascensão de ar, ou seja, é uma zona de baixa pressão, ela se desloca a norte ou a sul, dependendo da estação do ano. Então, no verão do hemisfério norte, essa zona de convergência intertropical se desloca levemente a norte. E o que acontece quando ela se desloca, né, a norte? Ela faz com que a zona do continente aqui, né, seja mais aquecida, amplificando, né, as condições para a criação do clima de monções. Quando é inverno, essa zona de convergência se desloca mais a sul, fazendo com que essa região fique mais fria, certo? E aqueça mais a região, né, do Trópico de Capricórnio, amplificando os fatores do clima de monções no inverno. Então, a zona de convergência intertropical, ela atua intensificando o verão chuvoso e o inverno seco, certo? Então, é um intensificador desse clima. E o Himalaia é uma peça muito importante nisso tudo. Por quê? Bom, a cordilheira do Himalaia é a maior cordilheira, não é a maior cordilheira em extensão, essa é a dos Andes, né? Mas ela é a cordilheira com maior altura que nós temos, né? Maiores altitudes, melhor, né? No mundo, né? E assim, por quê, né? Por que ela é a mais alta? Bom, a formação de cordilheiras e de cadeias de montanhas, isso vocês vão ver em geologia, ela sempre nasce do choque entre placas tectônicas, né? Então a gente sabe, segundo a teoria da deriva continental e das placas tectônicas, que o planeta tem grandes placas continentais que surfam num manto, né, numa camada chamada astenosfera, e essas placas elas ficam se mexendo pelo globo. Às vezes elas se chocam e às vezes elas se separam, certo? É assim que funciona. Quando elas se chocam, geralmente uma vai para baixo da outra e essa que fica por cima se eleva. Então essa elevação é a cadeia de montanhas. É assim que se formam as montanhas. No caso da Cordilheira do Himalaia, o que aconteceu? Essa parte do subcontinente indiano, ela derivou bem a sul do polo, né, na época da deriva continental, essa placa migrou mais de 6.500 quilômetros até que ela se chocasse com a placa, acho que é a placa chinesa aqui em cima, aqui a norte. Então, quando ela se choca, né, com essa placa, são duas placas continentais se chocando. Porque tu pode ter uma placa predominantemente oceânica, que ela é mais densa, né, do que a placa continental, então ela automaticamente, por ser mais densa, ela vai fazer esse movimento, né, de subducção e vai permitir que a placa continental se eleve, né, e criando a cadeia de montanhas. Mas nesse caso, como são duas placas continentais, nenhuma delas quer ceder para a outra. Nenhuma quer fazer esse movimento de subducção. Então as duas se chocam com densidades muito parecidas e se elevam as duas juntas. Por isso que a cadeia do Himalaia é uma cadeia de montanhas muito grandiosa. E qual é o impacto dela nesse clima? Bom, imaginem então que vocês têm uma grande barreira orográfica aqui, uma grande montanha. Quando essa umidade vinda do oceano invade o continente, ela tende a seguir seu caminho. Só que o Himalaia faz uma barreira para essa umidade. Então essa umidade fica toda retida nessa região aqui, entendeu? Então toda a chuva que essa umidade pode provocar cai sobre esse território e não se espalha pelos outros territórios. Então há uma concentração dessa umidade aqui, tendo em vista que o Himalaia atua como uma barreira orográfica. Então o Himalaia ele acentua
né? A brisa marítima, ele acentua essa aglomeração de umidade aqui para provocar a provocação de chuvas, né? Ao mesmo passo que ela bloqueia os ventos polares que vêm do Polo Norte, né? Ventos polares que pudessem invadir o continente e modificar o clima do continente são barrados também pela Cordilheira do Himalaia. Então a Cordilheira do Himalaia também atua como um intensificador desse clima, né? Por ser uma barreira orográfica que barra essa umidade para ela não escapar do continente e continuar provocando chuvas nesse continente. Então, se vocês forem avaliar, vocês têm os 3 tipos de chuva acontecendo no mesmo subcontinente, no mesmo território. Vocês têm a chuva frontal, que é o choque da massa de ar frio com a massa de ar quente, né? Então a massa de ar frio vai para baixo, a de ar quente vai para cima e provoca chuva. Vocês têm a chuva orográfica, que é aquela que, quando a umidade tenta escalar a montanha, né, para se transpor, ela chega em limites altos da troposfera, onde é frio e não é possível mais segurar essa água e chove. E vocês têm a chuva convectiva, que é aquela que é provocada pela convecção do ar, né, pela elevação do ar do continente, que também tem um pouco de umidade já, né, tendo em vista a evapotranspiração, né, dos seres vivos aqui, e provoca essa chuva. Então, vocês têm os 3 processos de chuva acontecendo no mesmo território. Bem, agora a gente vai fazer uma análise de climogramas, certo? Da região, para nós termos uma noção do que a gente está falando, né? Porque até agora a gente falou em muita chuva e verão seco, verão úmido e inverno seco, mas como é que a gente traz isso para a nossa realidade num efeito comparativo, tá? Então eu trouxe aqui 2 climogramas. Uma é da cidade de Cherrapunji, uma cidade que fica aqui próxima à Baía de Benguela, né? Que é a cidade, acho que é a segunda cidade que mais chove no mundo. Ela já foi passada por uma outra cidadezinha que fica aqui, que o nome é bem difícil, eu não decorei. Então, e Porto Alegre, que é a nossa cidade, né? Ou pelo menos a cidade da maioria de vocês, onde vocês conhecem o clima. Então, o climograma ele traz uma barra de temperatura e uma barra de precipitação. Temperatura em graus Celsius e a precipitação em milímetros, né? Milímetros mês ou milímetros ano, tá? Então, em Porto Alegre, vocês têm uma temperatura média de 19,5 graus e uma precipitação ano de 1.397 milímetros por ano. As chuvas em Porto Alegre são muito bem distribuídas, né, durante o ano. Elas têm irregularidades, né? Tem meses que chove menos e tem meses que chovem mais, mas todos os meses chovem no mínimo mais que 100 milímetros. Tá? Às vezes, durante um mês, essa chuva dá em um final de semana, em uma semana, né? E depois não chove mais. Mas todos os meses chovem mais que 100 milímetros, então a gente tem chuva todos os dias. Hoje, por exemplo, aqui está chovendo, né? Então, a gente tem ali os meses de abril como sendo um mês de maior seca, né? E temos o mês de setembro como o mês que mais chove, certo? Então, assim é o comportamento das chuvas em Porto Alegre. Agora a gente vai avaliar Cherrapunji. Olhem a diferença. Cherrapunji tem uma temperatura média de 17,6 graus Celsius por ano e uma precipitação média do ano de 9.963 milímetros. É quase 10 vezes mais do que Porto Alegre, tá? E olha como é que essa chuva acontece. Ela tem os meses de seca, né, que são os meses que são relativos ao inverno deles, né, que é onde acontece o nosso verão. E nos meses de verão deles, que é o nosso inverno, olhem o pico de chuvas. O mês que mais chove para eles, o mês de julho, o nosso mês atual, chove em torno de 2.700 milímetros por mês. 2.700 milímetros por mês chove, é mais do que chove o ano inteiro em Porto Alegre. Então peguem todas as chuvas de Porto Alegre, que vocês tenham consciência de um ano, e apliquem ela a apenas um mês. Tá? A região da Amazônia, que é a região que mais chove no Brasil, chove um pouco mais de 2.200 milímetros por ano. Ou seja, num mês, nessa cidade, chove mais do que a Amazônia no ano inteiro. É muita chuva, certo? É muita chuva. Então, isso aqui é o clima de monções materializado no climograma, certo? Essa é a distribuição que a chuva tem naquela região.
Pois bem, a gente falou aqui dos aspectos físicos que formam esse clima e que configuram, né, esse território com esses padrões climáticos. Mas como os aspectos físicos não estão e nunca poderão estar desvinculados aos aspectos sociais, né, há de nós falarmos aqui do impacto que essas chuvas têm para a população. Bom, então como vocês viram, a chuva ela acontece predominantemente numa faixa do ano e só. No restante, não chove. Basicamente, não chove, tá? Qual é o efeito imediato disso? Vai ter uma época do ano que tu vai ter uma chuva abundante e uma época do ano que tu não vai ter chuva. Então, tu vai colher o bem e o mal das duas situações. Durante a chuva, tu tem água, né? Para tomar, inclusive, né? Porque as águas abastecem os reservatórios que fazem a água tratada e colocam a água na tubulação para a população. Tu vai ter água para a agricultura, que é uma coisa muito importante, né? A gente sabe muito bem que a maioria dos países aí, a base econômica é bem atrelada à agricultura, ou então à criação de pecuária intensiva e extensiva, e a gente sabe muito bem, os boizinhos, as vaquinhas precisam de água para beber, e enfim, há muitos processos também na indústria que dependem de água. Então a água é muito importante para a base econômica da maioria dos países, né? E não é diferente para os países do subcontinente indiano. Então, nesse período, tu vai ter muita água, vai ter abundância, vai ter fartura. Só que quando chegar o inverno, tu não vai ter essa água. E aí tu tem um problema seríssimo na agricultura, tu tem um problema seríssimo de abastecimento de água urbana para essa população. E acontece também no inverno, né? Porque no inverno, com essa secura toda que acontece, a agricultura tem um grande prejuízo, né? As populações ficam desassistidas, porque a desigualdade social, sobretudo na Índia, é enorme, é muito parecida com a do Brasil, certo? Então, enquanto tu vai ter os grandes chás lá e as castas superiores da Índia vivendo em palacetes, com o luxo do bom e do melhor, tu vai ter também a população periférica sofrendo com essas questões. Então, alagamentos são normais, assim, ó, mas mais naturais do que aqui, que nós temos, né, em Porto Alegre. A gente sabe muito bem que quando vem uma chuva forte, a gente pode apostar, aquele ponto lá que a gente passa de bus vai estar alagado. A nossa casa muitas vezes alaga, né, principalmente próximos a córregos. E na Índia e no subcontinente indiano não é diferente. As chuvas alagam a cidade inteira, é um caos, é um verdadeiro caos, certo? Só que, de outra forma, a agricultura agradece, porque em tempos de seca, o prejuízo chega a ser, assim, às vezes de 60% da produção agrícola da região. Então, a monção de verão, esse vento úmido que traz umidade para o continente e gera as chuvas, é muito importante para essa população. É vital, né? Algo que a vida deles depende disso. Então eles vivem essa dicotomia, né? Eles aguardam o período úmido porque sabem que essa chuva vai trazer para eles a água de beber e a água para irrigar suas plantações, mas eles também sabem que essa água vai causar caos urbano, pode causar muitas mortes e causa muitas mortes durante o ano nesse país. E quando vem o verão, quando vem o inverno da seca, eles não se preocupam com esses alagamentos, mas eles têm perda nas produções e mortes também por falta de abastecimento de água e de comida, né? Porque tem uma população da Índia que é muito rural, né? Depende muito da agricultura e sem agricultura, sem o que comer, as pessoas vêm a falecer. Então, é um problema, né? São fatores naturais, o clima é natural, né? É óbvio que as nossas ações, sobretudo na emissão de carbono, pode aumentar, né, essas intensificações do clima, mas é uma coisa dita natural. Então o que se deve fazer é preparar o território para a infraestrutura para receber essa quantidade de chuva absurda, né? Cisternas para armazenamento de água durante o período chuvoso, né? Uma boa rede de transmissão de água para no período do inverno poder transmitir essa água para a população, certo? Obras de drenagem nas cidades para conter os alagamentos, mas a gente sabe que obras de drenagem é uma coisa muito complicada, porque ninguém se reelege por obras de drenagem. Então, os governantes não costumam investir nesse tipo de coisa. Então, isso só aumenta o caos urbano e social que acontece no subcontinente indiano, porventura do clima de monções deles, né?
Mas a população oriental é uma população muito apegada à religião, né? Então, o que acontece, que eu acho que é uma coisa muito interessante desse amálgama, né, da sociedade com o clima, é que durante o período da monção de inverno, dia seco, eles fazem uma série de rituais religiosos que têm como objetivo chamar a chuva. Então eles vão ao rio Ganges de comitiva, fazem orações, eles reverenciam a estátua de Shiva que fica no leito do rio Ganges, né? Que no inverno, quando a monção de inverno, né? Aquela que é seca, a estátua fica totalmente descoberta, né? Então tu pode chegar aos pés da estátua, e na monção de verão as águas invadem o leito do rio e o aumento do leito é tão grande que a estátua de Shiva fica quase submersa, né, com as águas. Eles fazem também o casamento de sapos, eles pegam sapinhos assim, pintam eles com cores e tudo mais e fazem um ritual desses sapos para terem chuva, né? Então tem todo esse apelo, né, para a religiosidade, para trazer essas chuvas, né? Porque hoje a gente sabe como é que funciona o clima de monções. Eu estou aqui no meio digital explicando para vocês como acontece isso. Isso tudo eu tirei da internet, eu pesquisei e tal. Mas e quando não havia internet, não havia pesquisa científica, não havia quem dissesse o que era isso aqui, né? Imagine a população com 6 meses de chuva intensa e 6 meses sem chuva. Era óbvio, era um castigo divino. A gente fez alguma coisa errada e a chuva parou de vir. Então agora a gente precisa rezar para a chuva chegar, né? Então existe esse aspecto muito ligado aí à população. Mas enfim, né? São coisas características de cada território. Para o clima de monções, vocês têm que saber que há um período muito chuvoso e um período muito seco. São 2 estações bem definidas, certo? Então, se em alguma questão tocar, né, em chuvas intensas na região tropical, podem pensar que pode falar de monções, certo? Eu vou pegar uma questão aqui agora da prova. Uma questão da prova de 2019, da prova de Geografia do vestibular de 2019 da URGS. A questão número 59, ela diz o seguinte: os 13 membros da equipe de futebol Wildboar ficaram presos na caverna no dia 23 de junho, após chuvas fortes inundarem a entrada principal do local. Naquela ocasião, os militares tailandeses afirmaram que os jovens teriam aulas de mergulho para conseguir deixar o complexo de cavernas de Tham Luang, localizado em Chiang Rai, no norte da Tailândia, e que é o 4º mais extenso do país, com cerca de 10 quilômetros. Tá? Então o que ele está falando na questão aqui? Ele está falando da Tailândia, a gente sabe que é uma ilha que fica aqui mais a sul, né, que contempla o sudeste asiático, né, porque esse mapa é do subcontinente indiano. E aqui ainda tem as ilhas do sudeste asiático que também são influenciadas pelo clima de monções. Então vejam bem, falando da Tailândia e falando de chuvas fortes, tá? Esse episódio aqui, para quem ainda não deu o clique, é aquele dos garotos que ficaram presos naquela caverna e tal. Militares e mergulhadores do mundo inteiro foram para essa região para fazer o mergulho, né? Passar por todas as câmaras da caverna até chegar onde eles estavam, né? Alguns vieram a falecer, inclusive, né? Mas no final eles conseguiram ser resgatados. Então as alternativas da questão são as seguintes. As chuvas fortes citadas no texto podem estar diretamente relacionadas a: letra A, ao efeito da nevasca sazonal, B, ao gradiente adiabático sísmico, C, às monções tropicais, D, à ondulação extratropical e E, à circulação termoalina. Olha, eu não vou nem perder o meu tempo explicando para vocês o que é as outras 4 opções aqui. Mas é óbvio que é a C, monções tropicais. Porque ele está falando de uma região intertropical, tá? Ele tá te situando que tu estás na Tailândia, ele está falando de chuvas fortes, tá? E aqui, ó, ele fala mais uma informação que está aqui contida na questão que é muito importante, ó. Os membros ficaram presos na caverna no dia 23 de junho. 23 de junho. Um mês do verão, onde chove muito nessa região. Se ele estivesse falando
de chuvas fortes no mês de janeiro, tu poderia desconfiar. Mas ele está falando justamente do período da monção de verão, que é o período do verão chuvoso, né? Então, com certeza é a letra C, né? Monções tropicais. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo e continua nos acompanhando aí que a gente vai trazer mais questões e mais conteúdos de geografia. Um abraço para vocês e até a próxima.